Olá, meu nome é Antônio Luciano Silva Assis, eu sou promotor de justiça, titular da vara do Tribunal do Júri aqui da comarca da capital, em Salvador, Bahia. E esse vídeo ele faz parte de um acervo que a gente começa a partir de agora a reunir num recém-criado canal do YouTube, cuja finalidade é falar e discutir sobre júri, né? O nome do nosso canal, para quem tiver interesse em fazer sua inscrição, em conhecer mais um pouco do Tribunal do Júri, nós vamos buscar pouco a pouco e alimentando com pequenos vídeos, passagem de algumas atuações nossa em plenário ou até de outros colegas, né? Aos poucos, né? Teses sustentadas na íntegra, trechos de réplica com alguns vídeos já constam lá, e pequenos vídeos como esse, falando rapidamente de alguns aspectos, de alguns assuntos palpitantes que circundam o nosso Tribunal do Júri, a nossa arena da palavra, como costumamos dizer, como costumamos chamar, né? Parafraseando o ilustre Edilson Mogenor Bonfim, né? Grande promotor de justiça do Tribunal do Júri, que a todos nós inspira, né? Nosso canal está lá no YouTube, Só Júri, vídeos, comentários, perguntas e respostas, palestras, indicações, sugestões. E esse é o primeiro vídeo, basicamente, que nós vamos fazer, um vídeo curto e escolhendo um tema palpitante, um tema com recém-julgados do STJ e do Supremo Tribunal Federal, que é a questão da absolvição por clemência, né? É possível a absolvição por clemência, né? Nós temos lá o artigo 483, inciso 3, parágrafo 2º do Código de Processo Penal, né? Que estabelece o chamado quesito genérico, né? Nós temos a articulação, os quesitos, a ordem que devem ser elaborados, os quesitos referente à materialidade, referente à autoria, e o quesito genérico, obrigatório em todo e qualquer julgamento, que deve ser elaborado em todo e qualquer julgamento e submetido ao crivo do Conselho de Sentença. Recentemente, né, nós tivemos o julgamento, uma decisão do Supremo Tribunal Federal, do ministro Celso de Mello, admitindo essa possibilidade do jurado absolver o réu no Tribunal do Júri por clemência. Nós sabemos que o jurado, né, ele decide por íntima convicção, né, tá lá no artigo 472, parágrafo único do Código de Processo Penal, que estabelece o juramento e o fundamento maior do julgamento por íntima convicção do cidadão jurado. Quando ele, uma vez formado o Conselho de Sentença, todos em pé, levantando a mão direita, são submetidos ao compromisso. Artigo 472 do Código de Processo Penal. Concito-vos a examinarem com imparcialidade essa causa e a proferir vossa decisão de acordo com vossa consciência e os ditames da justiça. Cada jurado, chamado nominalmente, levantando a mão direita, assim deverá dizer: assim eu prometo. Ele julga por íntima convicção. Daí dizer, o jurado não tem a obrigação que o juiz togado tem de fundamentar a sua decisão, como estabelece lá o artigo 93, inciso 9 da Constituição, que diz que todas as decisões judiciais devem ser fundamentadas. O jurado não. Ele decide lá com a cédula sim e cédula não. E um desses quesitos é o quesito genérico, né? Com a alteração que houve na dinâmica e no rito do Tribunal do Júri, que anteriormente havia um quesito cujas teses e defesas eram feitas de forma mais desdobrada. Agora, várias teses e defesas arguídas em plenários, elas estão todas inseridas em apenas um quesito. O advogado ele alega
ele alega legítima defesa, ele alega inexigibilidade controversa, enfim. E não vamos saber exatamente, dependendo de cada caso e de cada circunstância em concreto, qual é efetivamente ou o que quis efetivamente dizer o jurado, a dependendo das teses que são alegadas em plenário, o que é efetivamente o que ele levou em consideração para absolver o réu. Então, uma vez realizado o julgamento, nós temos, como diria, o quesito da materialidade, a prova da existência do crime, o quesito da autoria, se foi o réu ou não o réu submetido a julgamento, autor ou participante do crime, e o terceiro quesito, que é o quesito genérico, né? E recentemente, numa decisão do ministro Celso de Mello, ele admitiu essa possibilidade do jurado absolver o réu por clemência, por compaixão, por piedade, e uma vez ocorrendo essa possibilidade, não ser possível o recurso do Ministério Público, recurso cabível, o recurso que permite, que autoriza o Ministério Público recorrer quando a sua tese for vencida em plenário e não for acolhida pelo Conselho de Sentença, que é o artigo 593, inciso 3, a linha D do Código Processual, que diz que o Ministério Público ou Defesa poderá recorrer quando entender que a decisão do júri ela foi manifestamente contrária à prova dos autos. E essa decisão do ministro Celso de Mello, que eu tenho aqui resumidamente na minha frente, ela estabeleceu que, não obstante, por exemplo, júri popular, crime de homicídio, evidentemente, pode ser outros, mas basicamente o crime de homicídio, né? Se prova a existência do crime, evidentemente, com a materialidade, o laudo de exame necroscópico, o laudo de exame cadavérico, enfim, e se prova a autoria. Sim, existiu o crime, sim, foi o réu, foi os réus, o autor, os autores do crime. E no terceiro quesito, o jurado entende, não obstante não tenha sido essa a tese alegada pela defesa de absolvição por alguma excludente de ilicitude, ou até o fato do acusado defender até a tese de negativa de autoria, ou até assumir a autoria e abordar e defender uma tese de privilégio, um pedido de diminuição de pena, assim, enfim, não é o pedido da defesa a absolvição, mas entende o Conselho de Sentença que existiu o crime, existiu a autoria. Não se pede a absolvição, mas entende o Conselho de Sentença que ele deve ser absolvido. É a íntima convicção do jurado. O júri é soberano e absolve por entender que, por pena, por piedade, por compaixão, por clemência. Entendeu o ministro Celso de Mello que nessas circunstâncias e nessa hipótese não haveria mais possibilidade de recurso, porque o jurado decidiu por íntima convicção, o júri é soberano e, portanto, é a última palavra. Evidentemente, discordamos dessa posição do ministro Celso de Mello, primeiro porque existe a possibilidade do recurso, né? Que é o artigo 583, inciso 3, a linha D, citado agora, que estabelece a possibilidade de interposição de recurso quando a parte que não teve a sua tese acolhida entender que a decisão foi manifestamente contrária à prova dos autos. E basicamente só para resumir, o que é que o ministro Celso de Mello disse nessa decisão, ou seja, da possibilidade sim, do acolhimento sim, de que não caberia mais possibilidade de julgamento, de interposição do recurso quando o jurado absolver o réu por clemência. E ele disse, resumidamente, registro por necessário que tenham adotado essa mesma orientação. Quando ele fala em orientação, ele fala invocando o ministro Rogério Schietti, que tinha decidido no STJ anteriormente a essa decisão,
no mesmo sentido. Registro por necessário que tenham adotado essa mesma orientação, no sentido de também considerar inadmissível, quando não incongruente, em face da reforma introduzida no procedimento penal do júri, o controle judicial em sede recursal das decisões absolutórias proferidas pelo Tribunal do Júri com suporte no artigo 583, inciso 3, parágrafo 2º do Código de Processo Penal, quer pelo fato juridicamente relevante de que os fundamentos efetivamente acolhidos pelo Conselho de Sentença para absolver o réu permanecem desconhecidos, em razão da cláusula constitucional do sigilo das votações, conforme estabelece o artigo 5º, inciso 37, a linha B da Constituição Federal, quer pelo fato não menos importante, argumenta o ministro, de que a motivação adotada pelos jurados pode extrapolar os próprios limites da razão jurídica. Evidentemente que não concordamos com essa possibilidade de julgamento por clemência. Pode o júri decidir? Pode. Mas o fato de poder não pode ser ainda a palavra final, dada a possibilidade do recurso, certo? Até mesmo porque é muito perigoso, não se sabe muitas vezes quando isso acontece se é efetivamente aquilo que o jurado quer dizer, e precisamos de mais uma oportunidade, de mais uma submissão do réu ao julgamento, porque aquela decisão efetivamente é considerada e deve ser considerada manifestamente contrária à prova dos autos. Nós temos uma modificação recente da dinâmica dessa votação, de elaboração dos quesitos, que trouxe muitas situações que às vezes nos causa até perplexidade. Você imagine que para se condenar um réu, você tem que votar primeiro a materialidade do crime. No dia tal, em tal hora, em tal local, fulano de tal foi atingido por disparos de arma de fogo que lhe causaram a morte, conforme exame necroscópico de folhas tal. Sim, para condenar você tem que votar esse primeiro quesito, sim, é o da materialidade. E aí segue o quesito da autoria. Fulano Beltrano de tal foi o autor do disparo? Sim. E aí você vem o terceiro quesito, o quesito genérico, que a própria redação do quesito já causa uma certa dúvida, muitas vezes, no jurado inexperiente. Quando não existe uma boa dinâmica, uma boa explicação na sala secreta também. Você responde sim à materialidade, você responde sim à autoria. E para você condenar o réu, você vai ter que responder não a outro quesito, porque a redação do quesito é a seguinte: o jurado absolve o réu, o jurado absolve o acusado. Para você condenar, você vai ter que responder de forma diversa aos quesitos anteriores. Não. Então, sim para a materialidade, para a prova da existência do crime. Sim para a autoria. E para condenar, não ao terceiro quesito, porque o quesito é redigido dessa forma. O jurado absolve o acusado? Não. Isso muitas vezes causa perplexidade. Você vem numa orientação, seguindo uma orientação, respondendo sim, sim, e para manter essa orientação no sentido da condenação, você tem que mudar e responder não. Daí porque muitas vezes, e por experiência própria, já passamos por essas situações de doravante, depois sabemos que efetivamente houve um equívoco dos jurados, houve equívoco do jurado, daquele, né? Daí porque existir, não se cercear, não podar, não restringir essa possibilidade de interposição do recurso pelo Ministério Público na possibilidade, quando houver a absolvição do acusado, do réu, por clemência, né? Nesse sentido, não há dúvida, não existe dúvida. O jurado pode sim admitir, pode sim absolver por clemência. O jurado é soberano, o júri é soberano. A última palavra é do julgador popular, do júri popular. Mas isso não impede, isso não restringe, repito, a possibilidade de interposição do recurso. Nesse sentido, o STJ tem decisões que permite e que dá o alicerce devido para a interposição do recurso, contrariando a decisão do ministro
Celso de Mello, né? Decisão do STJ, decisão recente, né, que do julgamento de 28 de fevereiro de 2018, em que o ministro Joel Islam Paciornik contrariando a decisão da Suprema Corte no dia encontro, né, ele admite essa possibilidade, e eu trago aqui uma passagem do voto do ministro, em que ele diz: a absolvição do réu pelos jurados com base no artigo 483, inciso 3 do CPP, que é a absolvição, que é a resposta sim ao terceiro quesito para absolver, ainda que por clemência, não constitui decisão absoluta e irrevogável, podendo o tribunal cassar tal decisão quando ficar demonstrada a total dissociação da conclusão dos jurados com as provas apresentadas em plenário. Assim, resta plenamente possível o controle excepcional da decisão absolutória do júri, com o fim de evitar arbitrariedades e em observância ao duplo grau de jurisdição. Entender em sentido contrário exigiria a citação de que o Conselho de Sentença disporia de poder absoluto e peremptório quanto à absolvição do acusado, o que, ao meu ver, não foi o objetivo do legislador ao introduzir a obrigatoriedade do quesito absolutório genérico, previsto no artigo 483, inciso 3 do nosso Código de Processo Penal. E vai mais adiante o ministro: entendo que a absolvição do réu pelos jurados, com base no artigo 483, inciso 3 do CPP, ainda que por clemência, não constitui decisão absoluta e irrevogável, podendo o tribunal cassá-la. Então, não existe essa possibilidade de cercear ou de restringir o Ministério Público de interpor esse recurso quando o réu for absolvido. Isso realmente nos causa perplexidade. Vemos muitas vezes, na prática, em casos concretos, se defender, se arguir, inclusive, negativa de autoria em plenário, certo? E se acolher pelos jurados, porque a evidência é tão grande, o contexto probatório é tão grande, é tão forte, é tão sensato, coerente e linear, no sentido de que aquele réu é o autor do fato criminoso em julgamento, que o jurado evidentemente acolhem, votam sim pela existência do crime, sim pela autoria, e chegam no terceiro quesito e absolvem. Não foi, inclusive, e não é a tese da defesa. Evidentemente que a única conclusão que se pode chegar é que houve a decisão, que a decisão foi por clemência, por piedade, por compaixão, enfim. Não se entra no íntimo, no antecedente psíquico do jurado para entender exatamente o que é que ele quis dizer. Mas se entende, ou se chega à conclusão que pode ter sido por clemência ou por qualquer outro motivo, considerando que o júri é soberano. Felizmente, nesse sentido, o Supremo Tribunal, recentemente, uma decisão de 10 de março de 2020, um julgamento que começou em dezembro de 2019, em que o relator de um recurso de habeas corpus era o ministro Marco Aurélio, justamente discutindo essa matéria. Um júri em que o réu foi absolvido em situação que causou perplexidade, certo? Em situação que faz com que se chegue à conclusão que pode ter sido por clemência. E se houve a interposição de recursos até chegar à Suprema Corte, o ministro Marco Aurélio, inclusive, voltou nesse recurso de habeas corpus pelo provimento, no sentido de que, seguindo o entendimento do ministro Celso de Mello. Felizmente, eu digo felizmente porque o nosso entendimento é um entendimento mais justo, mais adequado, mais consentâneo aos propósitos, e aos princípios, ao nosso pensar, com devido respeito aos que pensam em contrário, aos princípios que norteiam o Tribunal do Júri. Felizmente, o ministro Alexandre de Moraes abriu a divergência no sentido da possibilidade, seguindo
já decisões existentes no STJ e contrariando a decisão do ministro Celso de Mello, a qual eu citei anteriormente, abrindo a divergência com o relator, o ministro Marco Aurélio, no sentido de que é possível, deve ser permitido, certo, a interposição do recurso e provido no sentido de que o réu seja submetido a um novo julgamento. Haja vista que fica evidente que aquele réu que foi absolvido por clemência, contrariando todo o contexto probatório que existe no processo, porque existe um crime, porque existe uma autoria, porque se não foi discutido nem debatido teses que excluem a prática do crime ou que isenta o réu da prática do crime, e ainda assim ele foi absolvido, entendeu o ministro Alexandre de Moraes que nesses casos a decisão ela há que ser considerada manifestamente contrária à prova dos autos e o réu ser submetido a um novo julgamento. Assim ficou a ementa da decisão do ministro Alexandre de Moraes, que foi seguido pela ministra Carmen Lúcia, pela ministra Rosa Weber, pelo ministro Luiz Fux, pelo ministro Barroso, e é a última decisão, a mais recente, que estabelece essa possibilidade da interposição do recurso, do provimento do recurso, quando houver a discussão, a argumentação de que o réu tenha sido absolvido por clemência. A ementa constitucional e processo penal, recurso ordinário em habeas corpus, homicídio qualificado, absolvição, quesito genérico, tribunal do júri e devido processo legal, constitucionalidade de apelação da acusação quando a decisão dos jurados for manifestamente contrária à prova dos autos, compatibilidade com a garantia constitucional da soberania dos veredictos, exclusiva competência do júri para a realização de novo e definitivo julgamento de mérito, recurso improvido, o recurso de habeas corpus improvido, cujo relator havia dado provimento, mas com a divergência inaugurada pelo ministro Alexandre de Moraes e seguida pelos demais ministros. Hoje, a decisão mais recente da Suprema Corte, em que se admite a interposição e o provimento do recurso para que o réu, considerado absolvido por clemência, seja submetido a novo julgamento. Então, é natural. A absolvição por clemência, ela traz perplexidade a todos. Traz. E por conta de trazer, há que ser permitido ao Ministério Público a interposição do recurso e a submissão do réu a novo julgamento. Não se busca a interposição de um recurso por interposição. Se busca a interposição de um recurso para se buscar, mais uma vez, a possibilidade de que a justiça possa ser feita. Se tem um processo onde se existe a prova do crime, se tem um processo onde se existe a prova da autoria do crime, se tem um processo onde existe provas cabais de que o réu não praticou o crime acobertado por qualquer excludente de ilicitude, causa de isenção de pena, se tem um processo em que as provas apontam para a prática de um crime de natureza hedionda, com qualificadoras, enfim. E ainda assim, com todo esse acervo probatório, se o réu é absolvido, não se pode, pura e simplesmente, escudar-se na alegação de que o júri é soberano e que o jurado decide por íntima convicção e jogar pá de cal e não se permitir a possibilidade de a interposição de um recurso quando esse recurso é permitido, é possível e tem amparo legal no artigo 593, inciso 3, a linha D do Código de Processo Penal. É basicamente o que eu quero dizer para os senhores, né? E isso não se pode atar a mão do Ministério Público nesse sentido. Não se pode cercear, não se pode impedir de fazer com que o Ministério Público interponha recurso, e isso também não é violar a soberania.
O júri é soberano, vai continuar soberano, porque a decisão final vai ser sempre do júri. Não se desfaz, não se substitui a decisão do júri por qualquer decisão de qualquer juiz, de qualquer tribunal, de qualquer Suprema Corte. O que se julga em recursos do tribunal do júri é a nulidade eventual de determinada situação ocorrida que faz com que o júri seja novamente realizado, ou é a possibilidade de que aquele júri seja novamente, que aquele júri novamente ocorra por entender que a decisão é contrária à prova dos autos. Mas aí é que está. É soberano? É. A palavra final é do júri? É. E esses recursos não são infinitos. O réu, ele pode ser absolvido por clemência. O recurso é possível? É. A última e mais recente decisão da Suprema Corte é de que é possível. É. Mas a interposição desse recurso, ela só pode ser feita uma vez. Está lá no parágrafo 3º do artigo 593 do Código de Processo Penal. A interposição do recurso por entender que a decisão é manifestamente contrária à prova dos autos só será possível uma vez. E felizmente, uma vez o réu absolvido por clemência e uma vez interposto o recurso, uma vez provido por entender que a decisão foi manifestamente contrária à prova dos autos, e uma vez submetido e excepcionalmente ele for novamente absolvido por clemência, não se terá mais a possibilidade jurídica de se interpor outro recurso pelo mesmo fundamento. Isso faz com que cheguemos à conclusão de que o júri é soberano, porque a palavra final é do júri, porque a possibilidade de interposição de recurso contra a decisão do júri em seu mérito é limitada. O inconformismo, no caso do Ministério Público, ele não pode ser desenfreado. O que se quer dizer finalmente com isso é que há que ser permitido a interposição do recurso pelo Ministério Público quando a decisão dos jurados, causando perplexidade diante do contexto probatório aflorado da ação penal posta em julgamento, em sendo o réu absolvido, contrariando completamente a prova dos autos, indo de encontro a todos os argumentos do Ministério Público e da própria defesa em plenário, absolvido, no caso do nosso título, do nosso tema, por clemência, há que ser permitido ao Ministério Público a interposição desse recurso, e uma vez examinado e uma vez provido, para submetê-lo novamente e definitivamente, haja vista a impossibilidade da repetição do recurso pelo mesmo fundamento, a novo julgamento. Basicamente é isso. Eu queria fazer um júri mais curto, mas terminei me empolgando. Espero ter sido de alguma valia para aqueles que ouvirem. Fica aqui o convite para que... Sim, antes de mais nada, eu gostaria até de trazer algumas frases que eu separei sobre essa questão da absolvição do réu por clemência. Né? Interessante, até tirei recentemente de um site que nós seguimos aqui no Instagram, só para ilustrar e finalizar. O veredito teratológico: a liberdade do júri decidir não deve degenerar em abuso. Se o jurado não é obrigado a decidir pela convicção legal, o é a proferir decisão que seja produto de um juízo sensato, fundamentado e grave. Ninguém é livre para negar o que é evidente, para satisfazer suas paixões ou favorecer alguém em detrimento dos interesses que a sociedade defende. Whittaker Firmino, Júri, sexta edição, São Paulo, Livraria Acadêmica, Saraiva, página 154, 1930. Veredicto absoluto: o júri pode sim dizer que gato é lebre e que ovo é espeto.
mas apenas após o segundo julgamento. Nelson Hungria, A Justiça dos Jurados, Revista Forense, 1956, número 57, página 7/12. O júri pode sim dizer que gato é leve, que houve respeito, mas apenas após o segundo julgamento. O jurado pode sim absolver por clemência, mas há que ser permitida a possibilidade do recurso. E se ele continuar dizendo que o réu há que ser absolvido por clemência, respeitemos a sua soberania, respeitemos a sua palavra final, mas não cerceie a possibilidade da interposição do recurso diante da perplexidade do primeiro julgamento. Absolvição por clemência. A clemência seria assassina se perdoasse os que matam. José Roberto Castro Neves, Medida por Medida, o direito em Shakespeare, quinta edição, Rio de Janeiro, edição de janeiro de 2016, página 124. E finalmente, a absolvição por clemência. A liberdade do jurado não se resume a poder e querer, mas sobretudo no dever. Ainda que queira e possa, a ninguém é devido fazer favor com o chapéu alheio, muito menos com o sangue de outrem. O jurado não deve tingir as mãos com o sangue da vítima e, assim, tornar-se cúmplice da impunidade. Nenhum membro do Conselho de Sentença detém procuração moral do cadáver da família pranteada para a concessão do perdão. César Danilo Ribeiro Novaes, A Defesa no Tribunal do Júri. Segunda edição, Promotor de Justiça de Cuiabá do Júri, Carline e Caniato, 2018, página 179. Enfim, são essas as considerações acerca do tema absolvição por clemência. Esse vídeo está sendo postado lá no nosso canal do YouTube, né? Quem tiver interesse em ir lá se inscrever. O título do canal é Só Júri, vídeos, comentários, perguntas e respostas, palestras, indicações, sugestões, né? Meu nome é Antônio Luciano Silva Assis, sou promotor de justiça do Tribunal do Júri da capital aqui em Salvador. O e-mail é luciano.assis6@gmail.com. Se inscrevam lá no nosso canal, vai ser um prazer dividir, compartilhar essas considerações, todo e qualquer assunto, todo e qualquer aspecto que envolva essa paixão que é o Tribunal do Júri. Grande abraço a todos.